Aleluia. Abra sua Bíblia no tema, por gentileza. Livro de Mateus, capítulo 7. Quando você procura, mais uma vez, rendo graças ao Senhor de estar aqui nessa casa espiritual. Não posso esquecer também, se ela visse o vídeo em casa, ela ia me bater. A Isabela não pôde vir, minha esposa. Minha sogra está na cidade, veio descansar um pouco com a gente em Rio das Ostras. E juntamente com meu pai e minha mãe, na nossa ausência, eles têm que suprir também. Mas não poderíamos esquecer, trago um abraço da minha esposa também. Amém? Amém, glória a Deus. Nós vamos ler Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. A partir do verso 13. Quem achou, diga amém. Amém. Entrai pela porta estreita, porque larga é a e espaçoso o Caminho. que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que leva à Vida. e poucos há que a Encontre. 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, o que faz? Corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os Conhecereis. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nem nós em teu nome? E eu em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Senta, pode sentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Perdoe a voz, é uma semana direto, irmãos, ministrando. Mas eu acho que ainda tem voz ainda. Aleluia. Tem mais uma semana direta, mas Deus vai falar. Esse texto foi o texto que foi passado para a gente, e eu pedi a Deus confirmação, e orei bastante, porque Mateus capítulo 7 é um capítulo que eu particularmente amo ler. Jesus começa, na verdade, o Sermão da Montanha, ele é bem longo. O Sermão da Montanha, ele nos traz diversos ensinamentos. E esse Sermão da Montanha, ele vai estender-se para quem acompanha aqui a CPAD, Escola Dominical. Na última revista, na penúltima, na verdade, no primeiro trimestre, os irmãos vão lembrar que qual foi o tema? O Sermão da Montanha. O primeiro trimestre desse ano foi lindo, porque estendeu-se em 12 lições, falando sobre o princípio do sermão e finalizando o sermão. Todos nós compreendemos que quando Jesus ele passava, aonde ele passava, havia-se sinais e maravilhas, havia-se pessoas com diversos costumes, havia pessoas com o costume de querer o milagre, haviam pessoas que queriam ver o milagre, haviam pessoas que queriam só ouvir Jesus.
E haviam pessoas também que queriam perseguir o ministério de Jesus. Dentro desses 4 tipos de pessoas que seguiam Jesus, ainda existem pessoas, esses 4 tipos de pessoas nesse tempo. Pessoas que querem só o milagre de Jesus. Pessoas que querem ver o que acontece dentro da igreja. Pessoas que só acompanham os discípulos de Jesus. E também tem aqueles que querem acabar com o evangelho de Cristo. São pessoas dentro da igreja, também dentro da igreja. Mas Jesus trouxe aqui nessa noite, nessa festividade, um alerta para a igreja. Qual é o alerta? Pessoas que praticam a iniquidade ainda têm tempo de ser transformado. Alex, hoje pela manhã eu falava na escola bíblica dominical. Eu dou aula lá na escola dominical e eu falava: irmãos, o ímpio é aquele que pratica a impiedade. E o que é impiedade? É aquele que pratica a inverdade. E o que pratica a inverdade é aquele que não pratica a verdade. Então, a escolha está na nossa mão. Você pode falar: a escolha está na minha mão. Fala mais forte, tem muita gente que fala: a escolha. Fala comigo: a escolha. Fala mais forte: a escolha está na minha mão. A escolha de mudança está na minha mão. A escolha da salvação está na minha mão. A escolha de caminhar em Cristo está na minha mão. E por isso que eu li os primeiros versos. O quê? O verso capítulo 1, verso 7, capítulo 7, verso 1, diz para a gente não julgar para não ser julgado. Irmãos, quando você fala sobre julgamento, é algo que você não sabe e você fala. Julgamento é o quê? Algo que você não, mas você fala. O julgamento, ele expõe, na verdade, muitos fatos. Quando você chega diante de um júri, né? Tem advogados aqui, eles vão saber melhor o que falar para mim. Porque vai expor o que é verdade e vai expor também o que é mentira. Mas diante desse julgamento, tem alguém, um supremo maior, que vai determinar a solução do seu problema. Então eu vou falar logo, irmãos, não adianta mentir, porque o júri, o nosso maior júri, que é o Senhor dos Exércitos, Ele sabe o que você fez. Não adianta eu tentar expor aquilo que eu não sou, porque o júri sabe quem eu sou. Não adianta eu tentar mentir para os pastores da igreja aquilo que eu não sou, se o júri maior sabe a minha prática e quem eu sou. Então eu faço uma pergunta: quem é você? Estava me confrontando muito esse texto, porque eu pedi a Deus a confirmação. Porque, irmãos, confronto não é afronta. Confronto é oportunidade de mudança de vida. Então, se a palavra te confrontar hoje, fica tranquilo, é porque Deus vai transformar a sua vida, é porque Deus vai transformar a sua história. Eu não saí de Rio das Ostras para bater na igreja. Eu saí de Rio das Ostras com um propósito: que você saia daqui cheio e alimentado para ser transformado pela palavra. O que transforma não sou eu, é a palavra de Cristo. Então, eu não posso julgar ninguém, porque primeiro eu tenho que olhar para a minha vida. Como eu posso falar para o irmão que tem uma sujeira nos olhos dele, sendo que no meu está sujo também? Agora eu voltei a usar óculos. Quando você usa óculos, irmãos, eu estava muito tempo sem usar. Para eu voltar a usar óculos, irmã Milene, eu tive que ser reprovado pelo Detran para eu voltar. Sabe o que acontece? Às vezes a gente quer tomar atitude precipitada, achando que Deus vai ouvir a nossa oração, sendo que a nossa parte a gente pode fazer. E me confrontou esse texto, porque quando você julga o que está no olho do seu irmão e você não olha para o seu problema não é resolvido. Eu vou repetir: quando você olha para o problema do seu irmão e não olha para o seu próprio problema nunca vai ser resolvido.
Quando eu cheguei no Detran, fiz a prova psicotécnica. Irmãos, doido eu não sou, psicotécnico eu passei. Agora, doido e cego seria mentira, né? Aí eu fui reprovado. Eu falei com a minha esposa, eu falei, nossa, por que eu fui reprovado? Ela, simples, porque antes de você ir, você tinha que tomar uma atitude. O quê? Simples, ir no oftalmologista fazer um exame. Aí eu falei, é verdade, tem coisa que a gente pode fazer, a gente quer orar, achando que Deus vai fazer um milagre. Mas, gente, Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Vou repetir. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Eu posso ir no oftalmologista? Pode. Aí Deus tem que tocar na minha visão, porque eu tô crente desde pequenininho. Não. O que você pode fazer, você faz. O que você pode mudar, você muda. O que você pode tirar, você tira. Deus não vai tirar aquilo que você pode tirar. A atitude tem que ser minha. Se você não toma atitude, Deus ainda não vai fazer nada na sua vida. E a outra pergunta é: qual é o seu propósito? Não adianta ter propósito se não tem mudança de vida. Olha para cá. Verso 7: Pedi, e dar-se-vos-á. Mas antes Deus fala: cuida da sua visão, cuida da sua vida, para depois você querer falar dos outros. E por que Deus fala isso antes? E depois pedi, e dar-se-vos-á. Porque não adianta eu pedir se eu não cuido da minha vida. Ou seja, aquilo que Deus vai me dar, eu preciso estar estruturado. Eu vou repetir que isso aqui é lindo. Antes, tem coisa que não acontece na nossa vida porque a gente ainda não está preparado. Eu lembro de Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. E se Deus fala que é um tempo determinado para todas as coisas, fala-se de preparação. Se eu não estou preparado para receber, Deus não vai me dar. Mas quando eu estou preparado, Ele fala: pode pedir que eu vou te dar. Pode bater que vai se abrir. Pode buscar que você vai encontrar. Então eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Você pode levantar suas mãos, por gentileza? A promessa que Deus fez para você vai se cumprir. No tempo determinado vai se cumprir. Por isso que você está nesse congresso que começou ontem e vai finalizar hoje. Com que palavra, Alex? O seu propósito foi ouvido. E eu, Deus, já me envolvi aqui do céu e libero uma palavra: você vai alcançar, a promessa vai se cumprir. Mas é no tempo determinado. Existem dois caminhos. Falava isso também pela manhã. O caminho fácil é fazer o que todo mundo faz. O caminho fácil é fazer o que toda a igreja faz. O caminho fácil é fazer o que os nossos amigos fazem. O caminho fácil é fazer o que o mundo determina para você fazer. E a Bíblia diz que muitos entrarão nesse caminho. Por quê? O caminho é longo, o caminho é largo, é fácil e a porta também é larga. Qualquer um pode entrar. Agora tem outro caminho. Caminho estreito e porta estreita. Qual é o caminho que você quer ir? Alex, me explica. Te explico. O caminho fácil é o caminho que todo mundo está indo. Nem todo mundo, me perdoe. É o caminho que o mundo está indo. Qual o caminho? Perdição. É o caminho que você faz o que você quer. Jesus. Eu falei, não é palavra de afronta, é confronto. Gente, o caminho é o que você faz o que você não quer. Esse caminho, você não quer obedecer a sua liderança. Esse caminho, você faz a hora que você quer, do jeito que você quer.
da forma que você quer. E ninguém tem nada a ver com a sua vida. É o caminho fácil. E eu posso te falar, gente, eu não tenho medo de falar. Você vai para o inferno se continuar desse jeito. Ah, Alex, está medindo palavra? Não, porque a gente mede palavra para poder fazer coisas para o mundo. Claro que não. Mas por que para Deus a gente tem que medir qualquer coisa? Eu prefiro falar claramente para você entender. O caminho da perdição é o inferno. E se você não obedecer a palavra, não obedecer a sua liderança, não adianta. Você não vai alcançar a salvação. Mas agora, Alex, qual é o outro caminho? Me prova, te provo. O outro caminho é o caminho da perseguição, da luta, da provação, por causa da sua obediência. Eu posso falar? Tem coisas, gente, que o nosso passo não vai, mas por causa da nossa fidelidade e obediência, a gente chega. Eu falo, a irmã Milene falou, nossa, ele nem imaginava que seria presbítero. Também não, irmãos. Desde 6 anos de idade eu brincava muito na escola, né? Eles sabem. Aí sabe quem encontrei esses dias? A Laodiceia. Na minha mente, que essa chata tá aqui, meu Deus do céu. A nossa diretora do colégio. Quando ela me olhou, ela falou, você tá uma bênção, estou te acompanhando. Aí eu falei, obrigado. Mas sabe o que é isso? Quem escolhe a transformação não é Deus, somos nós. Eu vou repetir. Aonde a nossa, quando nós obedecemos, nós alcançamos caminhos lá, longes. É difícil porque a obediência traz um confronto com o nosso próprio eu. A obediência traz um confronto de transformação. E a gente acha que não vai alcançar, mas por causa da nossa fidelidade e obediência, a gente chega mais longe do que a gente imagina. Você acha que a igreja de Cristo era para estar aberta? Claro que não. Porque o mundo determina que a igreja tem que fechar. Mas por causa da obediência da igreja, Deus permanece as portas abertas. Compreende isso? Não é por causa do meu nome, não é por causa daquilo que eu sou formado, e muito menos do meu poder aquisitivo. É por causa da minha obediência. A obediência traz visão espiritual. Porque hoje em dia, irmã Milene, o que mais tem são falsos profetas. E eu falava com o menino, irmãos, para quem nos acompanha, não é me achando, mas sabe que a gente ministra praticamente todos os dias. Irmãos, a gente lidar com muita gente, e temos que saber lidar com todo mundo. Sabe por quê? É muita falsidade nos bastidores. E eu falo para vocês, quem é você? Porque tem muita gente mostrando nos altares aquilo que não é. Prega muito, canta muito, marcha no poder, entrega visão e profecia, mas quando chega em casa, quebra o pau. Mas quando sai da igreja, vai pro barzinho beber. Mas quando sai da igreja, vai pro quartinho, usa droga. É mentira, Alex. Irmãos, toma muito cuidado. Muitos falsos profetas. Mas Alex, como que você faz para permanecer? A minha obediência me faz chegar. A fidelidade. Porque quem é fiel em Cristo, Deus dá visão espiritual e ajuda a continuar estruturado na caminhada. E eu faço essa pergunta de novo: qual é o seu propósito? Se é o que todo mundo é, ou se é aquilo que Cristo determinou para você ser? É uma palavra de confronto. Deus revela. Agora a gente chega no texto, mas antes eu quero ler o verso 24. O verso 24 traz a comparação de duas pessoas: o sensato e o 26, o insensato. A irmã Michele leu aqui. Dois alicerces.
casas estão caindo porque você está escolhendo o alicerce errado. Existem dois caminhos, existem duas escolhas e existem também dois alicerces. O primeiro alicerce é areia. Fala comigo, o primeiro alicerce é areia. A areia traz facilidade. Me prova. Cadê, irmão? Cadê o construtor que é daqui da igreja? Aquele que está me olhando igual o Brad Pitt lá. Agora estou com o varão, você é bonito, hein? Esse terno é direto dos Estados Unidos, né? O alicerce mais fácil é areia, não é? Mas o engraçado é que você cava e acha muita água. Eu morava em Novo Iguaçu, então o alicerce de lá é mais duro. O alicerce de cidade praiana, onde eu moro na Rua da Praia. Saí de Novo Iguaçu, eu moro na Rua da Praia. Aleluia. Graças a Deus. Né? Meu pai me deu um terreno. E eu falei, pai, vamos construir, vamos. E para quem sabe, eu não tinha um emprego fixo. Eu trabalhava com o meu trabalho de cantor. E era um pouco difícil, porque em 2018 as coisas estavam subindo bastante. E nessa construção, sabe como que era a sapata lá, Vinícius? Você cavava, construtor, 60 centímetros e já dava muita água. Existe uma areia chamada tabatina, né? Negócio enviado de Satanás, irmãos. Sangue de Jesus, o nome já diz tabatina, tem que bater para poder a troça sair. Quando chegava com 80 centímetros, muita água. Quando chegou a 1,5 metro, parecia que o tsunami ia vir sobre a minha casa. Eu falei, Deus, aí para você construir assim, ele vai saber o que eu estou falando. Você tem que pegar o ferro junto com o radieiro, amarrar, descer e jogar o concreto seco, sem molhar, porque já tem água. Irmãos, quanto mais você joga concreto, mais água vai subindo. E pior, na minha casa não podia bater concreto, porque ainda o chão era de chão. Tinha que bater lá na rua, vir pelo corredor e ir jogando. Alex, o que você fala isso? A facilidade não te faz ter valor. Me arrepiou todinho agora, não é de frio não, é porque a presença de Deus está nesse lugar. Sabe por quê, irmãos? Eu posso falar hoje, eu tenho a minha casa e eu fiz a minha casa. Mas sabe o que a gente perde tudo fácil? Porque a gente não dá valor àquilo que Deus dá na nossa mão. A gente não, eu vou falar, Deus não dá, irmãos, a gente não dá valor à liderança, a gente não dá valor aos nossos pastores, a gente não dá valor àquilo que chega na nossa mão. E tem coisa que vai rápido, por quê? Porque eu não consigo dar valor àquilo que Deus dá na minha mão. E como você fala isso? Eu falo não falo do primeiro alicerce, eu falo do segundo, que é a rocha. A rocha, eu trabalhei em uma empresa de sondagem de solo. Eu viajei o Brasil, sondava solo, muito solo. Antes de qualquer construção, você precisa sondar o solo para saber quanto que você tem que cavar. E lá em Espírito Santo, certa vez, houve umas chuvas que derrubaram a maioria das pontes do Espírito Santo, Castelo, enfim, muitos lugares. E eu fui nessa empresa para poder ajudar. Irmãos, quando encontrava solo pedroso, irmã Milena, era da mão quase sangrar para poder furar. Lembra que eu falei de valor? Você sabe que pode furar, vai doer, mas se você furar, a sua casa vai estar estruturada. Assim o Evangelho de Cristo
vai doer, vai sangrar, você vai chorar. Mas se você alcançar, a sua casa vai permanecer de pé. Irmãos, quem prega a facilidade do evangelho para você é mentiroso. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Aí Jesus fala assim: mas tem de bom ânimo, porque eu venci e você também vai vencer. Chegamos no texto, eu já vou encerrar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Gente, isso aqui me intriga, porque as igrejas estão lotadas. Esses dias lá em Rio das Ostras abriu uma igreja há um ano, já tem mais de 1000 pessoas. Aí um menino falou assim: eu vou congregar lá. Eu falei: por quê? Porque a igreja encheu. Eu falei: Eu falei: rapaz, posso te falar uma coisa? O que cresce rápido é inchaço. Eu vou te contar uma coisa. A gente reassumiu a igreja em 2017 em Cidade Praiana. Quando a gente implantou o evangelho da verdade, trazendo do Rio para cá, a igreja ficou com 5 pessoas. Você pode fazer assim: que isso, Jesus? Fala, que isso, Jesus? O povo é mentiroso. Fala, o povo é mentiroso. Mas espera aí, sabe por que saiu? Porque quando você prega a palavra da verdade, que você precisa se consertar, nem todo mundo quer aceitar. Aí 5 pessoas. Quantas pessoas? Hoje é 2020. Sabe quantas pessoas tem? 39. Você pode falar graças a Deus? Aí me perguntaram assim: Alex, mas por que você não se preocupa? Eu falo: sabe por quê? Porque nem todo mundo que entrará no reino, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Mas se tiver 5 que falar Senhor, Senhor, eu me prostro diante da tua presença, tá bom. Eu não preciso de quantidade, eu preciso de quem precisa de salvação. Igreja que foca em crescimento e não foca em salvação está enganando o povo. Mas a igreja que pensa no crescimento espiritual baseado na palavra, pode ficar tranquilo, tem salvação, tem transformação, tem mudança de vida. Aí um menino, vocês vão conhecer lá. No final da mensagem eu vou fazer o convite. Irmãos, Kendriel é o nome dele. Ele era dessa igreja. Aí meu pai perguntou, aí ele começou a namorar a menina lá, a jovem. Aí, irmã Milene, meu pai perguntou, ele falou assim: pastor, eu quero ceiar. Aí meu pai é doido. Meu pai é doido. Você está fazendo alguma coisa com essa menina? Desculpa, eu sou meio doido. Sou carioca também. Você está fazendo besteira com essa menina? Não, pastor, não estou não. O que te impede de ceiar? Pastor, não sei porquê, porque eu batizei. Porque a igreja que tem muita gente batiza pessoas para poder encher a igreja, e por causa do seu dízimo ela mantém você na igreja. Irmã, do jeito que o povo quer, da forma que o povo quer, não tem transformação, não tem mudança de vida. Que igreja é essa, irmãos? Deus me trouxe aqui para poder mostrar a você o caminho. Se prepara para o propósito, muda de vida, tenha transformação e você vai alcançar a vida eterna. A irmã Milene e o pastor Valério não estão aqui nesse lugar para poder falar para vocês, falar e você ir para o inferno, não. Eles largaram tudo em Nova Iguaçu também para poder trazer uma palavra de transformação para a sua vida também. Lagomar vai ser marcado por mudança de vida.
Lagomar vai ser marcado por transformação de história. Não, chega de ser marcado pela mentira. Chega de ser marcado pelaquilo que você fazia no passado. Deus quer transformar a sua história. Aí o menino falou assim: pastor, eu não sei nem porque eu batizei. O pastor gritou lá: quem quer se batizar? Eu levantei a mão, caí na piscina, levantei e comecei a tomar ceia. Que isso, varão? Varão que não vigia, varão que não estuda. Que isso, varão? Aí sabe o que me traz ao entendimento? Pessoas estão encontrando a salvação, irmã. As pessoas não estão encontrando a salvação por causa de indulgência. Você é reconhecido pelo aquilo que você pode lucrar para mim. Ai, Jesus. Aí quando você deixa de lucrar, você não serve mais. O que é isso? Não é assim não. O evangelho de Cristo é: vinde como estás. Porque a palavra que for pregada aqui vai te confrontar e vai trazer transformação de vida. E quando chegar lá no céu, você não vai ser ouvido assim: apartai-vos de mim, não. Deus vai falar: vinde bem-vindo de meu Pai, porque você obedeceu a liderança e mudou de vida. É lindo ver, irmãos. Eu estive aqui na inauguração dessa igreja. Eu estive também na igreja quando era lá na praia. Olha o que Deus fez com esse templo. Olha o que Deus está fazendo com essa igreja. Sabe o que é bom? Sabe o que me motiva no evangelho? Não é eu ter muita agenda não, irmãos. Porque ter muita agenda às vezes é muito cansativo. É eu ver a transformação de vida nas pessoas. Deus mudou a minha vida e quer mudar a sua história também. Eu vou encerrar. Olha só, alguém pode ler o verso 22 para mim? A igreja pode ler? Segura. A primeira indagação é: Senhor, a gente não profetiza no seu nome? Aí eu faço uma pergunta: o que Deus te perguntou para você perguntar isso? Nada. E por que você já está perguntando se Deus, por que eu profetizei no seu nome e agora o Senhor está me negando? Deus não tem nada a ver com isso, porque você profetizou no nome dele sem ele mandar. Quando a gente fala o que Deus não manda, a gente vai fazer essa pergunta para ele lá no céu. Ah, Jesus, eu vou repetir. Quando você fala o que Deus não manda, você vai falar: Deus, eu profetizei no seu nome. Aí Deus vai falar: você profetizou em vão, porque eu não mandei você falar. Sabe quem Deus estava indagando aqui? Os fariseus, os escribas. São pessoas que tentam divergir pensamentos dentro da igreja. E posso falar, tem muito fariseu dentro da igreja. São pessoas que têm um conhecimento, mas quer trazer distorção do conhecimento da verdade. Aí Deus faz uma pergunta: eu não te perguntei nada, por que você está falando isso? Isso aqui é meu pensamento. Por quê? A gente às vezes profetiza o que Deus não manda. Às vezes a gente fala: Deus mandou te falar isso, isso e isso. E Deus está olhando lá do céu: que isso, varão? Varão que fala o que eu não mando. Varão que não vigia. Aí eu faço uma pergunta: por que as igrejas, os altares? Irmãos, eu falo a verdade onde eu for. Por que, irmãos? Tem um monte de gente que vem para os altares, canta, prega, ganha dinheiro. É mentira, é verdade. Ganha dinheiro. Quando ganha dinheiro, fica rico, sai da igreja e fala: não nasci para ser isso, eu nasci diferente. E por que não se revelou quando estava no altar? Está enganando um monte de gente. Cantores com ideologia de gênero. Que é isso, irmãos?
O Evangelho de Cristo é transformação de vida. Irmãos, o Evangelho não te traz dúvida, te traz clareza. Eu tinha dúvida do que eu era quando eu cantava. Aí agora eu me descobri quem eu sou. Não, o Evangelho precisa revelar quem você é. Eu vou falar, se eu sou mentiroso, o Evangelho vai revelar. Se eu sou verdadeiro, o Evangelho vai confirmar. É vergonha isso? Não é vergonha. É reconhecimento. Para você não fazer essa pergunta aqui diante de Deus, você precisa trazer a transformação do Evangelho para a sua vida. Vamos continuar? E em teu nome, continua. Pula para o 23 agora, segura. Gente, são 3 perguntas. O primeiro, em seu nome eu profetizei. Segundo, eu expulsei demônio. E em terceiro, eu fiz o quê? Maravilhas. Sabe o que é isso? Fala comigo, dom. O dom não te traz salvação. O dom, é igual a irmã falou. Eu nasci no berço evangélico e com 6 anos de idade, 5 anos de idade já tocava bateria. Com 12 eu já tocava todos os instrumentos. Com 13 eu entrei na escola de música. Com 17 eu já estava formado. E até hoje eu estudo, dou aula em muitas igrejas, em Rio das Ostras. Dou aulas particulares também, enfim. Mas é o dom. O dom, eu aprendi na escola dominical, que ele é como se fosse um andaime em uma obra. Construtor, quando acaba a obra, o andaime continua no mesmo lugar. Você recolhe ele. Quando Jesus voltar, o meu dom não vai servir de nada. Irmãos, Alex é doido, você fala, eu falo. Tem muita gente usando o dom para poder lucrar na igreja. Você me pergunta e eu tenho um dom de revelação. Eu revelo para você se você pagar para mim. Aí por isso, volta lá no 22. Senhor, eu não expulsei demônio e não fiz muitas maravilhas? Sim, mas você quis lucrar. Um rapaz que a gente se aproximou, teve um rapaz esses dias lá na empresa, chegou e falou assim: irmão Milene, eu só oro empresário. Que é isso, varão empresariudo? Eu fiquei pensando. Aí, irmãos, fala a verdade. Quando você olha, vai numa loja e tá escrito assim na camisa, grandão, Lacoste, é original? Por quê? Porque você não precisa mostrar o valor que você tem. Se você olhar, não é mexendo, irmãos. Que marca é essa? Tome. É grande ou é pequeno? Precisa revelar que é original ou não? Precisa ser pequeno. Vou repetir. Para ser original, não precisa falar o que você é. Aí ele falou assim: irmã Milene, eu só oro empresário, só oro empresa e não cobro nada. Quando eu falo assim, por que cobro? Irmão, eu sou muito doido. Eu olhei, eu sou igual meu pai. Olha o que eu fiz. Tá ele lá entregando um monte de visão e revelação para os outros e eu de cara feia, igual um pitbull. Fiquei, esse cara não entrega nada para mim. Aí ele foi, quando olhou para mim: Senhor, Deus abençoe o seu servo. Aí foi pro outro. Entendi. Quando ele acabou de orar, eu falei: você é de qual igreja? Você é de onde? Eu sou do Rio. Mentira, eu sou de lá também. Você é de onde? Sou de Nova Iguaçu. Mentira, eu sou de Caxias. Eu falei: você é de qual igreja? Tchau, gente, estou indo embora. Pum, foi embora. Peraí. Gente, em seu nome eu expulsei demônios, e em teu nome também fiz maravilhas.
Mas eu quero determinar para o meu ministério aquilo que eu quero, sem a autoridade de Cristo. Compreende agora por que esse texto? E qual o tema, né? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Ganhar dinheiro dos empresários? Qual é o seu propósito? Falar o que Deus não manda? Qual é o seu propósito? Fazer o que Deus manda, passar aperto e alcançar a salvação? Qual é o seu propósito? Aí ele juntou a laia dele e foi embora. Aí eu cheguei pro patrão e falei: rapaz, você arrumou esse cabrunco aonde, rapaz? Aí ele: rapaz, ele estava aí orando aí, oferecendo oração. Ele falou que não cobrava, mas ele arrancou R$2.000 meu. Eu falei: por que você não me deu? Eu orava para você. Tô brincando, tá, irmãos? Arrancou R$2.000 dele. Aí eu falei: tá vendo? Você podia aumentar o salário da gente funcionário e a gente orava por você. Perdeu 2.000 para picareta. Cadê o rapaz? Nunca mais apareceu. 23 para a gente encerrar. Vamos lá, todos juntos? Então lhes direi abertamente. Ponto, segura. Gente, tem gente que tem mania de falar que Deus é amor. A mania de hoje é isso. Deus é amor. Eu posso fazer o que eu quero, da hora que eu quero, o que eu quiser. Para de palhaçada. Deus é amor, sim, mas Ele é fogo consumidor. Mas se você continuar nessa prática, então lhes direi abertamente. Ó, Deus é amor e Ele não expõe ninguém. A minha Bíblia diz que Ele vai expor abertamente para todo mundo. Eu falava para o povo lá da igreja: ou você se conserta agora. Você se consertando agora, Deus não vai expor abertamente aquilo que eu errava. Mas quando eu não me conserto, a pior cobrança não vai ser aqui na terra, vai ser lá no céu. Que abertamente Deus vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Gente, quem aqui quer ouvir apartai-vos de mim porque eu não vos conheço? Agora, quem aqui quer ouvir vinde bem-vindo de meu Pai? Sabe o que Deus me trouxe aqui? Para dizer para você: tem jeito na sua vida. Sou evangélico há muito tempo. Tem jeito de transformação na sua vida. O tempo no evangelho não quer dizer nada. O tempo de intimidade e obediência quer dizer tudo. Se for por tempo, irmãos, já era para eu ser bispo. Eu nasci no berço evangélico. E o que tem mais hoje é igrejas consagrando jovens sem ter estrutura. Tem um menino lá na cidade que tem 17 anos, irmã Milene. Não era nem casado e a pastora consagrou ele evangelista. Aí falaram assim para ele: meu filho, por que você foi consagrado? A pastora queria me segurar na igreja dele. Irmãos, quando você dá estrutura para quem não tem, quando você dá peso para quem não tem, você mata a pessoa espiritualmente. Mas sabe o que eu me alegro nessa igreja? Que é uma igreja de visão. A igreja que tem visão pode não ser do jeito que você quer, mas é uma igreja que tem tratamento de alma. É melhor ter tratamento de alma aqui do que a morte espiritual lá fora. Se coloque de pé, por gentileza. E eu finalizo essa mensagem. Vamos continuar. Apartai-vos de mim, vós que praticais a... Alguém sabe me dizer o que é iniquidade? Pode falar. O que é iniquidade? Fala, gente.
Mais alguém? Praticar mesmo que não sabe, mesmo sabendo que é errado. Mais alguém? Tem gente inteligente aqui, gente. Eu sei. Mais alguém? Fala mesmo, fala, doutora. Iniquidade. Tudo aquilo que afasta a nossa vida da presença de Deus. Mais alguém? Tudo que é errado é iniquidade. Posso falar? A gente tem a confirmação do que é iniquidade nessas 4 coisas que foram faladas. Mas por que a gente continua nela? A iniquidade é o que está, irmãos, o que está acontecendo hoje em dia, apostasia na fé e muita prática na iniquidade. Mas sabe o que Deus trouxe você nesse congresso? Qual é o seu propósito? Creia em Deus. A iniquidade vai sair, a verdade vai entrar dentro da sua casa. E quando a verdade entra, tem salvação de vida, tem mudança de história, tem transformação de vida, e o melhor de tudo, tem salvação de alma. Olhe para cá. Eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que não é evangélico? Faz assim. Tem uma jovem ali. Tem mais alguém que não é evangélico? Tem outra jovem ali. Tem mais alguém aí? Eu sempre faço essa primeira pergunta, para primeiro a gente saber o direcionamento. Agora eu preciso da oração da igreja. Gente, Deus marcou. Gente, eu não saí de Rio das Ostras à toa, não. Essa palavra me confrontou muito. Eu tentei, irmã Michele, buscar, porque a gente que prega todos os dias, a gente tem que buscar conhecimento. Eu falei, Deus, eu preciso montar essa mensagem. E vou te falar, essa madrugada inteira Deus me dava sonhos. E Ele falava assim comigo: filho, tem pessoas que vão entrar ali naquele lugar pensando em tirar a própria vida, pensando em parar e pensando em desistir. Mas por causa do meu propósito e da palavra revelada, vai ter transformação de vida. Irmãos, eu vou ser direto. Tem alguém para Jesus? Sabe por que a igreja pergunta isso? Porque o Deus que mudou a minha história vai mudar a sua história também. O que é mudar a história? É eu entrar e a igreja impor mudança? Não. É eu aceitar Jesus e a palavra fazer efeito na minha vida. Irmãos, eu não quero que vocês, não quero que ninguém entre para o evangelho, faz a prática que quer, e no juízo final Deus fala: apartai-vos de mim. Ninguém quer isso para ninguém. O que você quer para a gente? Eu quero que você aceite a Jesus e deixe Deus mudar a sua história. Tem alguém para Jesus? O mundo não pode proporcionar a felicidade que Deus pode te dar. O mundo te proporciona algo momentâneo, que quando você chega em casa, você começa a chorar e fala: Deus, que vazio é esse? O evangelho não. Quando você chega na casa do Senhor, quando você sai da casa do Senhor, você fala: eu estou muito alegre porque eu estou na presença de Deus. Tem alguém para Jesus? Faz um sinal. Por que, Alex? Deus quer te salvar. Não tem outro direcionamento. A salvação é só quando eu aceito Jesus, creio nele. Todo aquele que crê em Cristo e for batizado será, mas aquele que não crê e não ser batizado será condenado. A condenação está na sua frente.
Vou repetir. A condenação está na nossa frente. Até para quem já é evangélico há muito tempo. Porque é só... Irmãos, para você conseguir a credibilidade é muito difícil. Mas para você ser rejeitado é muito fácil. Por isso que Deus ele vai começar a rejeitar. Irmãos, infelizmente, imagine se Deus fosse igual a gente. Não quero, não posso, não faço. Imagina. Deus, ouve a minha oração. O que você falou para mim esses dias? Não, então não vou ouvir sua oração. Imagina se Deus fosse assim. Do jeito que a gente é para Ele. Vou perguntar, qual é o seu propósito? Eu vou encerrar. Tem alguém para Jesus? De coragem. A igreja não força ninguém. Porque todos nós sabemos que tem dois caminhos. O caminho que você está, perdição. Mas o caminho de Cristo, salvação. Pergunto mais uma vez. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer viver o propósito com Cristo? Tem alguém que quer que Cristo mude a sua vida e a sua história? Tem alguém que está querendo mudar de vida porque não aguenta mais o que passa? Faça um sinal. Tem que ter coragem. Tem alguém? Pergunto pela última vez. Pela última vez. Tem alguém para Jesus? Alguém de coragem. Alguém que quer que Deus transforme a sua história. Tem que ter coragem. Tem alguém? Faça um sinal. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Dessa forma, não tem salvação. Mas quando eu aceito a Jesus, eu reconheço que Ele pode mudar a minha história. E encerrar agora. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer a transformação em Cristo? Tem alguém que quer que Deus transforme a sua vida? Tem alguém para Jesus? Faça o sinal. Se não tem, que Deus lhe dê outra oportunidade. Curve a sua cabeça. Deus, saí num propósito de Rio das Ostras para estar com essa igreja e entregar a sua palavra até onde o Senhor quisesse. E o Senhor trouxe uma palavra de transformação para a nossa vida. Mas a transformação só vem para aqueles que querem e aceitam o seu nome. Se ainda não teve, que o Senhor venha dar uma oportunidade para que venha ter transformação. E que esse congresso, eu já saio daqui transformado. E profetizo que todos irão sair daqui transformados também. O Senhor colocar a pergunta: qual é o seu propósito? E o meu propósito é viver o meu chamado e alcançar muitas vidas para Cristo. E eu profetizo: essa igreja viverá uma nova história. O que estava parado vai andar. O que estava indo para o torto vai se consertar. E tudo aquilo que estava impedido do crescimento dessa igreja, eu profetizo, seja lançado por terra agora. E que o Senhor venha trazer uma nova história para essa igreja. Aplauda o nome do Senhor.